Crescendo, a velha casa vitoriana na rua era mais do que apenas um edifício para mim. Era todo o meu universo. Meu pai herdou aquela grande residência dos pais dele, e minha mãe tinha um orgulho imenso do lugar. Basta olhar para esses pisos de madeira originais. Ela exclamava, exibindo a casa para as amigas em inúmeras festas no jardim, com uma taça de vinho na mão, fazendo gestos grandiosos. Um trabalho artesanal desses é raro hoje em dia. Eu tinha 8 anos quando nos mudamos para aquela casa majestosa, enquanto minha mãe se deliciava no papel de anfitriã, exibindo sua casa dos sonhos. Eu encontrava consolo e companhia no meu pai. Ele parecia me entender de um jeito que minha mãe nunca conseguiu. Sempre que eu terminava um livro, ele magicamente aparecia com outro. Samantha, ele dizia com um brilho nos olhos, apresentando mais um romance com um floreio. Acho que você vai adorar esse. E eu sempre adorava. Enquanto isso, minha mãe não conseguia entender minha paixão pela solidão. Samantha, minha filha, ela suspirava, me observando enrolada no assento da janela com meu livro. Você não prefere brincar lá fora com as outras crianças? Sarah, da casa ao lado, tinha acabado de ganhar uma bicicleta nova, mas eu estava feliz onde estava, os olhos grudados nas páginas, mesmo sentindo a decepção da minha mãe pairando no ar. Meu pai, por outro lado, me apoiava com uma piscadela cúmplice por trás do jornal. Embora eu vivesse mergulhada no meu próprio mundo, não era totalmente retraída. Na escola, tive meus momentos de destaque, especialmente quando comecei a escrever para o jornal escolar. Minhas histórias geravam conversas e até os alunos mais populares perguntavam, animados, quando sairia meu próximo texto. Mesmo assim, meu refúgio mais querido era a casa da minha avó. Lá havia uma biblioteca encantadora, cheia do aroma de papel antigo e couro. Todo escritor precisa ler, ela dizia, passando os dedos pelas lombadas dos seus livros favoritos. Ela me deixava passar horas ali, me trazendo biscoitos e chocolate quente enquanto eu explorava de tudo, dos romances clássicos aos mistérios modernos. Tudo mudou quando eu tinha 13 anos. Lembro vividamente do dia em que a polícia bateu à nossa porta. A imagem da xícara de café da minha mãe caindo e se espatifando no chão da cozinha. A expressão séria do policial. Suas palavras, um terrível acidente ecoando pela casa. Aquilo ficou marcado na minha memória. De repente, meu pai se foi. Nas semanas seguintes, a dor da minha mãe era quase palpável. À noite, eu a ouvia tentando sufocar os soluços no travesseiro. Mas, aos poucos, as lágrimas deram lugar à maquiagem, aos frascos de perfume, e ela começou a sair à noite, voltando com um brilho novo nos olhos e cor nas bochechas. A vida continua, Samantha, ela me disse uma manhã durante o café, passando batom enquanto se olhava no espelhinho compacto. A gente não pode ficar triste para sempre. Eu assenti com a cabeça, concordando, mas algo na forma como ela disse aquilo me pareceu mais uma tentativa de convencer a si mesma do que a mim. Eu não entendi completamente na época, mas aquela manhã marcou o fim da minha infância. Mamãe conheceu Jack numa festa do trabalho. Em uma semana, ele já jantava com a gente. Em 3, trouxe as coisas dele para nossa casa, e no final do mês, eles se casaram numa cerimônia rápida no cartório. Aconteceu tudo tão rápido que mal tive tempo de entender que aquele estranho agora ocupava o lugar do meu pai, a casa dele, a cama dele, a cadeira dele na mesa de jantar. A primeira vez que a vovó conheceu Jack, a preocupação no rosto dela era evidente. Ela puxou minha mãe para a cozinha e começaram a conversar em voz baixa, que logo virou uma discussão acalorada. Marco, você mal conhece esse homem, minha avó sussurrou, aflita, pense na Samantha. Eu estou pensando na Samantha. Mamãe respondeu, ríspida, ela precisa de uma figura paterna. Ela tinha um pai, a voz da vovó falhou, cheia de dor. Emoção, e a memória dele merecia mais respeito do que aquilo. Essa foi a última vez que a vovó foi permitida na nossa casa. Mamãe a proibiu de voltar até que ela pudesse me apoiar. Jack não era fisicamente abusivo ou abertamente cruel, mas ele tinha formas sutis de me fazer sentir como uma intrusa na minha própria casa. Ele aumentava o volume da TV quando eu estava lendo, reclamava da bagunça se eu fazia o dever de casa na mesa da cozinha e, numa noite especialmente dolorosa, empacotou as fotos antigas do meu pai bem na minha frente. Mamãe só observou, e não disse nada. Como se isso já não fosse suficiente, ela começou a me mandar pro meu quarto sempre que Jack chegava do trabalho. Querido Jack teve um longo dia, ela dizia, como se a paz dele fosse mais importante que a minha presença. Logo depois, mamãe engravidou,
E qualquer pequena atenção que eu ainda recebia desapareceu de vez. Transformaram o antigo escritório do papai em um berçário. Era uma agitação só por causa de amostras de tinta e roupinhas de bebê, como se fossem preciosidades. Quando minha irmã, Freya, nasceu, era como se ela tivesse se tornado o centro do universo. Um dia, me aproximei da mamãe enquanto ela amamentava Freya. Mãe, nenhuma das minhas roupas serve mais. Eu preciso de roupas novas para a escola. Ela me olhou como se eu tivesse pedido algo absurdo. Samantha, você tem alguma ideia do quanto um bebê custa? Acabamos de comprar um berço novo para Freya. Mas mãe, minhas calças estão muito curtas. Eu insisti. Por amor, Margot, Jack entrou na conversa por trás do jornal. Com desprezo, a menina age como se fossemos feitos de dinheiro. Mamãe soltou um suspiro fundo. Vamos à loja de descontos no fim de semana. Mas é a última vez. Samantha, você está ficando muito cara de manter. Muito cara de manter. Como se eu fosse um carro velho com manutenção cara. Olhei para Freya, com seu macacão de marca e cercada de brinquedos novos. Senti uma pontada de ressentimento crescendo dentro de mim. Numa tarde chuvosa, voltando da escola, perdida nos meus pensamentos, ouvi uma voz familiar chamando meu nome. Querida. Era a vovó, debaixo de um guarda-chuva vermelho, com aquele sorriso travesso que eu tanto sentia falta. Querida Samantha. Ela disse, me puxando para um abraço apertado que cheirava a canela e lar. Olha só para você, como cresceu. Vovó, eu senti tanto a sua falta. Respondi, segurando-a com força. O rosto dela se fechou por um instante. Eu sei, querida, sua mãe deixou bem claro que não sou mais bem-vinda. Mas então seus olhos se iluminaram. Mas o que ela não sabe não machuca, não é? Que tal a gente tomar um chocolate quente juntas? Vamos nos encontrar no café da esquina. Com canecas fumegantes e croissants de chocolate. Vovó revelou seu plano. Sua mãe não pode me impedir de ver minha neta. Se ela perguntar, diga só que saiu com amigos, você ainda tem amigos, não tem? E foi assim que minha vida passou a ser dividida em dois mundos. Em casa, eu era a sombra indesejada, andando nas pontas dos pés, tentando evitar os humores de Jack e a indiferença da mamãe. Com a vovó, eu era amada, vista, ouvida, nossas tardes eram só nossas, mergulhávamos na vasta biblioteca dela, discutíamos literatura, aprimorávamos minha escrita, ela me ajudava com o dever de casa, e depois, cozinhávamos o jantar juntas. Um contraste gritante com a frieza de casa, onde mamãe raramente perguntava onde eu passava o tempo. Na verdade, ela parecia aliviada quando eu chegava tarde. Essa rotina durou cerca de um ano, até que, uma noite, um comentário no jantar mudou tudo. Freya precisa de um quarto, Jack declarou, cortando um pedaço de bife. Ela está crescendo demais pro berçário. Confusa, levantei os olhos do meu prato. Mas todos os quartos estão ocupados, a não ser que vocês estejam reformando o antigo escritório do papai. Decidimos dar a ela seu próprio quarto. Mamãe interrompeu friamente. Você vai se mudar para o sofá-cama do porão. O porão. Um lugar escuro e úmido, cheio das ferramentas de Jack e decorações de Natal velhas, mal aquecido no inverno. Aquilo me pareceu cruel. Isso não é justo, protestei, buscando algum apoio nos olhos da mamãe. Seu pai não está mais aqui, está? Ela retrucou, e francamente, Samantha, você deveria agradecer por ainda deixarmos você ficar aqui. A maioria das crianças da sua idade ficaria feliz por ter qualquer espaço. Fiquei paralisada, o garfo suspenso no ar. As palavras dela doeram. Como se eu fosse apenas um fardo, uma presença tolerada. Algo a ser descartado. Um caso de caridade, não uma filha. Não a menina que morava naquela casa desde os 8 anos de idade. Não a criança cujo pai havia pintado nuvens no teto do quarto só porque ela queria dormir sob o céu. Quando vocês querem que eu me mude? Perguntei, com a voz vazia. Neste fim de semana, Jack respondeu. Quero começar a pintar na segunda. A Freya quer as paredes rosa. Naquela noite, deitada na cama que logo não seria mais minha, fiquei olhando para as nuvens no teto, as mesmas que papai havia pintado. Sabia que logo estariam cobertas pelo rosa escolhido por Freya. Peguei o celular e tirei uma foto. Um registro de algo que em breve seria apagado. Outro pedaço do meu pai, outra parte de mim, desaparecendo. Viver no porão, no entanto, acabou sendo uma bênção disfarçada. A solidão me trouxe clareza. E com ela,
uma determinação silenciosa de construir meu próprio caminho. A faculdade virou minha rota de fuga, minha promessa de liberdade. Todas as tardes eu passava na casa da vovó, trabalhando com afinco nas inscrições. Meu portfólio era forte, editora do jornal da escola. 3 prêmios em concursos estaduais de escrita criativa. E uma coletânea de contos publicados em revistas literárias juvenis. Meus professores de inglês, especialmente a senhora Peterson, me escreveram cartas de recomendação maravilhosas. Ela dizia que eu era a jovem escritora mais promissora que já conheceu em décadas. O dia da formatura chegou junto com o calor grudento de junho. Sentada entre meus colegas no auditório, meus olhos buscavam rostos familiares. A vovó estava lá, o orgulho estampado no rosto. Mas os assentos reservados para mamãe e Jack estavam visivelmente vazios. De manhã, haviam mencionado que Freia tinha um recital de dança naquela tarde. Depois da cerimônia, vovó me abraçou com força. Seu pai teria ficado tão orgulhoso, ela sussurrou, com a voz embargada. Ela me entregou um envelope dentro, uma carta cheia de carinho, e dinheiro suficiente para comprar um novo notebook. As respostas das faculdades começaram a chegar em março. Entre algumas rejeições e listas de espera, havia uma carta que me fez prender a respiração. Riverside State University. Eles me ofereceram uma bolsa parcial para o renomado programa de escrita criativa. Minhas mãos tremiam enquanto eu lia a carta, de novo e de novo. Naquela noite, decidi contar a novidade no jantar com uma centelha de esperança. Talvez, só talvez, isso fizesse mamãe se orgulhar de mim. Talvez a lembrasse de que papai acreditava no meu futuro como escritora. Fui aceita na Riverside State, anunciei, tentando manter a voz firme. Eles estão me oferecendo uma bolsa parcial, pro programa de escrita. Jack não tirou os olhos do celular. Mamãe parou o garfo no meio do caminho até a boca e o pousou, lentamente. Oh, Samantha, ela suspirou. Meu coração afundou com o tom da voz dela. Precisamos conversar sobre a faculdade. O quê? Mas eu consegui a bolsa, e ainda tem o fundo que papai deixou para a faculdade. Sobre isso, mamãe me interrompeu, colocando a mão de forma protetora sobre a barriga já levemente arredondada. Um gesto que eu havia começado a ressentir. Tivemos que fazer alguns ajustes no planejamento financeiro, com o novo bebê a caminho. Senti o sangue sumir do meu rosto. Que ajustes? A mensalidade da escola particular da Freia já é bem alta, e com o novo bebê, outro bebê a caminho. Meu fundo da faculdade. Repeti aquelas palavras, entorpecida. Seu pai entenderia, mamãe disse, com a voz endurecida. A família vem em primeiro lugar. A família vem em primeiro lugar. As palavras ecoaram na minha cabeça como uma piada cruel. Olhei para minha mãe, ou melhor, para a estranha que usava o rosto da minha mãe, e percebi uma verdade que talvez eu já soubesse há anos. Eu não fazia mais parte da família dela. Levantei-me tão rápido que a cadeira caiu para trás. Aquele dinheiro não é seu para gastar, falei com firmeza, minha voz saindo clara, decidida, até me surpreendi com a própria coragem. Papai trabalhou durante anos, fazendo hora extra, economizando cada centavo. Ele queria que eu fosse para a faculdade. O rosto de mamãe ficou vermelho de raiva. Como você ousa ser tão egoísta? Sua irmã precisa. Freia é filha sua e do Jack. Cortei, com frieza. O dinheiro do papai era para mim, a filha dele. Você se esqueceu? Jack bateu a mão na mesa com força, fazendo os pratos tremerem. Já chega dessa sua atitude, mocinha. Sua mãe e eu temos suportado sua ingratidão por anos. Está na hora de tomar uma decisão. Ou você começa a mostrar algum respeito. Ou o quê? Desafiei, olhando diretamente para ele. Mamãe se levantou devagar, a mão ainda apoiada sobre a barriga grávida. Ou você pode sair. As palavras pairaram no ar como veneno. Saia, ecoei, atônita. Esta é a minha casa, a casa do meu pai. A voz dela cortou como gelo. Seu pai não deixou testamento. Legalmente, a casa está no meu nome. Você tem 19 anos agora. É adulta. Não sou mais obrigada a te sustentar. Olhei para ela, sem acreditar. Essa mulher que um dia cortava sanduíches em forma de coração para colocar na minha lancheira, que passava a noite acordada me cuidando quando eu tinha febre, agora estava me expulsando da minha própria casa. Você não pode estar falando sério, sussurrei, enquanto ela andava até a porta e a abria. O ar da noite de primavera entrou.
com o perfume dos lilazes florescendo, os favoritos do papai. Saia, ela repetiu. Fiquei congelada por um momento, olhando para aquela estranha dentro do corpo da minha mãe. Então algo dentro de mim mudou, como se uma chave tivesse girado. Sem dizer mais nada, desci até o porão e comecei a arrumar minhas coisas. Não demorou que a maioria do que eu tinha eram livros. Lá de cima, ouvi Freya perguntar com sua vozinha: "Mamãe, o que está acontecendo?" A resposta seca de Jack. O silêncio absoluto de mamãe. 15 minutos depois, saí da casa onde passei minha infância. 2 malas, uma mochila, e nenhum olhar para trás. A vovó abriu a porta antes mesmo que eu pudesse bater. Um único olhar para o meu rosto bastou para ela entender tudo. Ela me puxou para um abraço apertado, e finalmente eu chorei. Chorei tudo que segurei por tanto tempo. Quando consegui contar a ela o que aconteceu, o rosto dela ficou sombrio, mas a voz permaneceu firme. "Você vai ficar aqui, é claro", ela disse, me envolvendo na segurança do seu amor inabalável. "E eu vou cobrir tudo que a bolsa não cobrir." Ela apertou minha mão com força. Seu pai nunca me perdoaria se eu deixasse os sonhos da filha dele morrerem por causa dessa situação. Meses depois, eu já estava me adaptando ao dormitório da Riverside State. Consegui um emprego no café do campus, o horário encaixava direitinho com minhas aulas. Com o trabalho no café, o apoio inabalável da vovó e minha bolsa de estudos, eu conseguia me manter financeiramente. Enquanto isso, minha mãe nunca me procurou nem uma ligação, nem uma mensagem, nem sequer uma tentativa de saber se eu estava bem. Acabei apagando o número dela do meu celular. Mas apagar a dor no meu peito, isso se provou muito mais difícil. Principalmente quando eu via outros estudantes recebendo visitas dos pais nos finais de semana. No meu penúltimo ano, uma reviravolta inesperada cruzou meu caminho. Enquanto lutava com uma tarefa da aula de escrita criativa, uma nova ideia me agarrou. Era completamente diferente do meu estilo literário habitual. De repente, me vi absorta escrevendo um suspense psicológico sobre uma mulher desvendando segredos obscuros da própria família. Talvez eu estivesse processando mais do que imaginava. "Você devia escrever isso no Concurso Nacional de Escritores Emergentes", sugeriu meu professor favorito, depois de ler os primeiros capítulos. "É diferente, cru, honesto." Passei os meses seguintes aperfeiçoando o manuscrito, escrevendo entre as aulas e os turnos no café, muitas vezes ficando acordada até o amanhecer. Quando finalmente enviei o texto, assinei como E.J. Blake. Não esperava nada. A competição era conhecida por seu nível altíssimo, com milhares de inscrições todos os anos. Mas então, o inesperado aconteceu. "É a Samantha?" perguntou uma voz firme do outro lado da linha. "Estou ligando da Riverside Publishing sobre sua inscrição para o Concurso Nacional de Escritores Emergentes." "Sim", respondi, tentando manter a calma e segurar o telefone com firmeza. "Temos o prazer de informar que a Casa de Vidro ganhou o primeiro lugar. Além disso, gostaríamos de lhe oferecer um contrato de publicação." Caí no chão do dormitório, sem acreditar. O adiantamento que eles ofereceram superava tudo que eu jamais imaginei. No dia seguinte, o contrato chegou por courrier, 12 páginas de jargão jurídico que, basicamente, diziam: "Acreditamos no seu trabalho, queremos mais." 5 meses depois, o livro estava nas prateleiras. As críticas vieram logo em seguida. Uma estreia impressionante, honestidade de tirar o fôlego, uma nova voz na ficção contemporânea. Quando me formei, já tinha mais 2 best-sellers publicados sob o pseudônimo de E.J. Blake. O segundo adiantamento me permitiu comprar um apartamento lindo na cidade. O terceiro me permitiu pedir demissão do café e escrever em tempo integral. A vovó me mantinha informada sobre a família, embora eu raramente perguntasse. Freya começou a primeira série, ela comentou durante um dos nossos jantares semanais. E o pequeno Diego acabou de entrar no jardim de infância. Assenti, empurrando o macarrão no prato. Era estranho saber que eu tinha irmãos que eram, na prática, perfeitos desconhecidos. Mas a vida continuava florescendo, mesmo sem essa conexão. Especialmente depois de conhecer Messia. Foi numa livraria local, enquanto eu pesquisava para meu quarto romance. Ele era professor de literatura e adorava os livros de E.J. Blake, sem saber que o autor favorito dele estava bem ali ao lado. "O último livro do E.J. Blake, brilhante", comentou.
me olhando ao lado de uma exposição com meus romances. Queria saber quem ele ou ela realmente é. Sorri, guardando o segredo por mais um tempo. Talvez só valorizem a privacidade. Respondi. Casamos 3 anos depois, no quintal da vovó. Cercados por livros, luzes de fada e calor humano. Messia, ainda sem saber, leu uma passagem de A Casa de Vidro nos votos dele. Eventualmente, compramos uma casa em um bairro tranquilo, com uma biblioteca maior do que meu antigo porão, e um jardim cheio de lilazes. A vida não era apenas boa. Era melhor do que eu poderia ter imaginado. Até que, num dia inesperado, outra grande reviravolta aconteceu. Está na hora, declarou Arthur, meu editor, durante nossa reunião trimestral. Seu novo livro é o mais forte até agora. Revelar a identidade de E.J. Blake criaria exatamente o burburinho que precisamos para o lançamento. Arthur estava certo. Planejamos meticulosamente a grande revelação, marcada para acontecer durante um dos maiores eventos literários do ano, no Grand Plaza Hotel. Jornalistas, críticos e fãs lotavam o salão de baile, o ar, carregado de expectativa. Nos bastidores, meu coração batia descompassado enquanto eu ajeitava o blazer. Pronta? Sussurrou Messia com um sorriso encorajador. Não, respondi, rindo nervosamente, mas quando isso já me impediu antes. Subi ao palco em meio a um mar de flashes. Surpreendentemente, encontrei calma no momento exato em que comecei. Olá. Minha voz soou firme, clara. Sou Samantha, mas talvez vocês me conheçam melhor como E.J. Blake. A sala explodiu em aplausos e gritos de surpresa. As semanas seguintes foram um verdadeiro frenesi midiático. Meu rosto estampava capas de revistas, programas matinais e blogs literários. Eu era celebrada como o enigmático E.J. Blake, o segredo mais bem guardado da literatura contemporânea. Então, uma mensagem apareceu nas minhas redes sociais. Samantha, querida, tenho te visto na TV. Você está tão linda, tão bem-sucedida. Senti tanto a sua falta. Podemos conversar? Quero consertar as coisas. Com amor. Mamãe. Meu dedo pairou sobre o botão de excluir. Depois de 15 anos de silêncio, agora ela queria conversar? Não tenho nada a dizer a você. Respondi firme, digitando, por favor, não entre mais em contato comigo. Achei que aquilo fosse o fim. Mas eu estava errada. Uma semana depois, enquanto eu trabalhava no meu escritório em casa, ouvi a voz do Messia vindo lá de baixo. Tem alguém na porta. Eu soube quem era antes mesmo de chegar lá. Minha mãe estava na varanda. Mais velha, olhos inchados, uma sombra do que um dia foi. Oh, Samantha, ela chorou, estendendo a mão como se nada tivesse acontecido. Fiquei atrás da porta de tela, firme. O que você quer? Ela enxugou os olhos rapidamente, tentando se recompor. Tenho acompanhado seu sucesso. Você conseguiu, se saiu tão bem. Não graças a você, rebati. Eu sei que cometi erros, ela disse, a voz mais baixa. Mas estou aqui porque, bem, Freya vai se formar no ensino médio no mês que vem. Ela é tão brilhante. Samantha foi aceita em várias faculdades, mas com Diego ainda na escola, e com a situação econômica. Eu ri. Alto, amargo. Você está aqui por dinheiro. Ela é sua irmã, insistiu minha mãe. Irmã, cortei bruscamente. A mesma irmã para quem você deu o meu quarto. A mesma por quem você gastou o meu fundo de faculdade. Essa irmã? Samantha, por favor, somos uma família. Não, minha voz estava firme. Resoluta como aço. Não somos uma família. Família não joga os filhos na rua. Família não rouba o fundo universitário. Você fez sua escolha, mãe, 15 anos atrás. Você escolheu o Jack, escolheu sua nova família. Agora não vem aqui, agindo como uma mãe amorosa só porque quer meu dinheiro. Sua pirralha ingrata, egoísta. A voz dela se elevou até virar um grito. Estava fazendo uma cena. Os gritos ecoavam pela rua tranquila. Dei um passo para dentro. Adeus, mãe. Fechei a porta com um baque firme. Silenciei seus protestos. Eu esperava que aquilo fosse o fim. Mas, mais uma vez, eu estava errada. Uma semana depois, Messia me chamou para a sala. Sua expressão era séria. Na TV, a imagem congelou meu sangue por um segundo. Minha mãe, sentada em um programa de entrevistas, chorava diante de um apresentador simpático.
Minha filha nos abandonou. Quando Samantha ficou famosa, ela mudou. Esqueceu de onde veio. A fama a afastou das raízes, da família. Enquanto sua irmã mais nova lutava para juntar dinheiro para a faculdade, Samantha era retratada como inacessível, ignorando todos os telefonemas da família. O sucesso, diziam, a havia endurecido, transformando-a em alguém irreconhecível. As postagens públicas da mãe nas redes sociais pintavam Samantha como uma filha fria e sem coração, que teria abandonado a família em troca da fama. A reação foi rápida e brutal. Estranhos invadiram os perfis de Samantha com mensagens de ódio, críticas violentas e julgamentos baseados apenas em uma versão dos fatos. A situação fugiu do controle. Foi então que Arthur, seu empresário, decidiu que era hora de esclarecer tudo. Organizou uma coletiva de imprensa para compartilhar a verdadeira versão da história. Samantha, relutante em expor publicamente seus traumas familiares, hesitou. Mas Arthur a lembrou. Sua carreira foi construída sobre autenticidade. Você conta verdades por meio das suas histórias. Agora é hora de contar a sua. Diante de uma sala cheia de câmeras e jornalistas, Samantha subiu ao palco com a única pessoa que sempre esteve ao seu lado, sua avó. Com a voz firme, Samantha revelou a verdadeira história, aquela que sua mãe convenientemente havia omitido. Falou sobre o fundo da faculdade, que foi usado sem seu consentimento. Contou sobre a convivência dolorosa com um padrasto cruel, e sobre o dia em que foi expulsa da própria casa com apenas 2 mochilas e o coração despedaçado. Sua avó, sentada ao lado dela, mantinha o mesmo olhar protetor de sempre. Apresentou documentos que comprovavam o apoio financeiro à educação de Samantha. Cartas, recibos, comprovantes de matrícula. Samantha compartilhou também mensagens antigas, boletins escolares, e depoimentos de pessoas que a acompanharam durante a adolescência conturbada. Deixou claro que não foi ela quem abandonou a família, foi o contrário. A única família verdadeira que lhe restou foi sua avó, que a acolheu quando mais ninguém o fez. Após a coletiva, a repercussão foi imediata. A mídia mergulhou na história, revelando anos de conflitos familiares e episódios de abuso e negligência. A tentativa da mãe de difamar Samantha saiu pela culatra. A história real comoveu o país. Como consequência, o último livro de Samantha disparou para o topo das listas de mais vendidos. Quando a mãe tentou um novo ataque público, foi rapidamente silenciada por uma carta firme dos advogados de Samantha, encerrando de vez a disputa. 6 anos depois, a vida de Samantha encontrou um ritmo sereno. Ela e Messi aproveitam a tranquilidade da casa que construíram rodeados por livros, memórias e um jardim exuberante. A avó continua a visitá-los todos os domingos. Juntos, compartilham histórias reais e honestas, como sempre gostaram de fazer. Às vezes, Samantha ainda pensa em Freya e Diego, irmãos que nunca chegou a conhecer de verdade. Ela torce para que estejam bem, felizes e amados. E entende, hoje, algo muito importante: família não é só sangue. Família são aqueles que permanecem quando todos os outros viram as costas. Família são os recomeços construídos a partir dos estilhaços do passado, e do amor que floresce mesmo nas cicatrizes.